Olá, você está assistindo o Giramundo, o podcast da minha coluna do jornal Diário Campineiro. E hoje a nossa convidada é a geneticista doutora Fernanda Ayala. E a gente vai falar de um tudo. Fica atento. Doutora, muito bom ter você aqui com a gente. Igualmente, Lilian. O prazer é meu. Então, vamos lá. Com essas campanhas do Novembro Azul, e também muito se fala sobre o câncer de próstata, a prevenção e o que os homens devem fazer. E sempre também, a gente, né, na medida do possível, está se falando do câncer de mama, que cada vez mais tem programas de conscientização. Né? E, já de antemão, eu sei que você trabalha com mapeamento genético. Então, o que o mapeamento genético tem feito, tem atuado na luta contra o câncer? Como é que funciona isso? Vamos lá. Então, boa tarde de novo, né? E quando a gente fala em meses, os meses, é interessante isso, essa conscientização da população, né? Outubro, mama, e o homem não pode ficar de fora, né? E logo em seguida vem o Novembro Azul, que é uma conscientização que nasceu já no século XXI, em 2007, para a saúde do homem. O homem tem mais dificuldade de cuidar da saúde, né? Sempre a esposa chega com ele, vamos lá, esconde os sintomas. E 95% dos homens, quando aparece o diagnóstico de próstata, já está com doença avançada. Então, é muito importante essa conscientização mesmo do diagnóstico precoce. Que seja através dos 50 anos, a população geral, ou antes, se tiver uma predisposição genética. É aí que entra o teste genético. O mapeamento. O mapeamento vai rastrear todo o DNA do indivíduo, né? Ele é simples de fazer, não precisa de jejum, é feito tanto pelo sangue, ou pela saliva, ou pelo raspado interno da bochecha. Aquele DNA de filme de policial. Que legal. Entendi. Bem simples, parece filme mesmo, né? Inclusive, pode ir para a casa da pessoa se ela não quiser chegar até o local e manda pelo correio também, reverso. E é importante, demora uns 30 dias, porque como é uma análise bem criteriosa e uma busca de várias literaturas com critérios para saber se é patogênico, ou seja, causa algum dano no organismo e está relacionado à doença, leva um tempo para essa análise. Então, chega para mim, como médica geneticista, o resultado, o laudo, e eu vou fazer a devolutiva para o paciente, indicando a ele, então, se ele tem uma predisposição aumentada do que a população geral. Por exemplo, a população geral tem risco de 10% o homem de ter câncer de próstata ao longo da vida. Já se ele tiver uma alteração... Pela condição da própria vida. Por ser homem. Por envelhecimento. Homem, é o envelhecimento, né? Nada de diferente. Com o envelhecimento e a idade, né? A partir de 65 anos, ele já tem esse risco, já tem que cuidar, né? E tendo uma predisposição, por exemplo, Angelina Jolie, que é um marco bastante importante, que a partir daí popularizou o teste genético. Ela tem uma alteração genética num gene que também tem predisposição, não só... É um irmão dele, são dois, BRCA1 que chama e BRCA2. E o 2 tem uma alta predisposição para ter câncer de próstata. Por exemplo, eu já falei que a população geral tem um risco de 10%. Quando tem uma alteração genética, tem um risco de cerca de 60%. Varia assim, de 19% a 60%, a depender do estilo de vida. Porque o câncer é multifatorial, então depende do estilo de vida também. Tem que analisar o paciente como um todo. Né? Exatamente. Hábitos, o entorno e tudo mais. E, a partir daí, vindo essa predisposição, aí a gente segue com cuidado com um paciente de alto risco para câncer. Ele sai da população geral e tem um cuidado personalizado, com exames frequentes ou até, no caso da mulher, que é a mama, uma chance de remover a mama e evitar, então, o desenvolvimento do aparecimento do câncer em 95%, que foi o que a Angelina fez. Exato. Qual que é como fala, não sei se é uma numeração, se é, por exemplo, eu sei que tem grau 1, 2, 3, 4, por exemplo, sendo 4 pior, não sei se é isso. Como que é feita a medição do BRCA1 e do BRCA2? Na análise do teste genético? Isso. Então, tá. Então, pega o material genético e com o sangue, né, extrai o DNA e compara o nosso DNA, que são cerca de 22 mil genes, com o DNA de referência,
que já é conhecido. Então, a bioinformática sinaliza para o analista que tais locais de determinados tipos de genes estão com alguma alteração. O analista vai identificar se essa alteração encontrada na pessoa é patogênica ou não. Entendi. E então o BRCA1 não chega exatamente a ser um gene. É um gene. Ele é um gene. É um gene. Tá. Então, se ele tiver alguma... Aí, o que tem nele? Uma malformação, uma mutação. Uma mutação. Entendi. Isso. Ou uma variante patogênica. Tá, ele vai ter alguma coisa que vai chamar atenção. Entendi. Isso daí já predispõe. Então, o BRCA1 é da mulher, é da mama, e o BRCA2 é da próstata. É isso? Os dois causam os dois. Os dois. Em porcentagens diferentes, em riscos diferentes. Existe os dois, sendo que no homem vai indicar a próstata, óbvio, né? E na mulher vai indicar câncer, mama e ovário. Hoje em dia, a gente já conhece grupos de genes que causam determinados tipos de doença. Um dos grupos conhecidos é o de câncer. Dentro desse grupo está o BRCA1, BRCA2, entre outros. O BRCA1 e o BRCA2 eu citei porque tem um alto risco de ter câncer de próstata. E aí, no caso, é só assim, é uma coisa preventiva, né? Você está fazendo já uma antecipação da história, né? Não tem nada encontrar a ver um erro para curar, para tratar logo. Entendi. E aí, então, mas aí como é que você mede? Eu faço esse exame. Tá. E aí me aparece lá o BRCA1. Então, isso que eu não sei. A mutação no BRCA1. Tem uma mutação. E ela é esquisita. E ela é patogênica. Para você já vai vir o laudo definitivo. Exatamente. Tá. Então, só tenho que me preocupar se ela for patogênica. É isso. E pode haver uma mutação sem ser patogênica? Pode. Não, pode ser de significado incerto ou benigna. Entendi. Porque dentro de nós temos variantes também em genes que não levam a um efeito ruim. Não vai desenvolver nada. Exatamente. Entendi. Mas ele não é igual quando você já faz como chama? Quando você faz a punção, a biópsia. A biópsia, A biópsia vem lá, 1, 2, 3, 4, não é? Isso. Então, a gente estuda, eu como geneticista, estudo a sua genética do seu corpo inteiro, todas as suas células, que vêm da constituição da sua mãe e do seu pai. Certo. O oncologista clínico e o patologista vai focar no perfil genético do tumor, do órgão. Do que se achou. Do achado. Então, por exemplo, se a pessoa se ela tiver... falar uma coisa assim, muito aleatória, mas a título de ilustração. Certo. Se aparecer que eu tenho... por exemplo, eu vou lá fazer esse exame. Você vai procurar tudo, não só BRCA, né? Depende do... De repente, você pode achar que eu tenho uma malformação na unha do dedão do pé que pode causar alguma coisa. É isso? Você vai olhar o corpo como um todo. Vou. Se eu tiver qualquer coisa errada, você vai rastrear. Vou tentar. Entendi. É assim, eu analiso, você vem com a sua história, a gente monta aquela árvore genealógica da sua família, detecto as doenças e analiso você. Ver se você tem pintas, malformações, alterações de membro, aquelas manchinhas café com leite, tudo isso. Aí, a partir daí, eu raciocino qual exame genético vai ser mais adequado para você. Mais específico. Aí você vai mais na especificidade de Por isso que é importante o geneticista avaliar isso, porque a partir do nosso conhecimento que a gente estudou, né, a gente consegue indicar um exame genético mais adequado. Entendi. Mais preciso. Entendi. Então, vamos lá voltar à próstata. Como a gente descobrir, né, saber se esse câncer é hereditário ou mesmo de mama? Né? Boa pergunta. Então, hereditariedade é tudo que vem de pai e de mãe, né? Ou que nasce com a gente na hora do nosso desenvolvimento e, a partir daí, gera uma hereditariedade para os nossos descendentes. Então, a princípio, temos o quê? Segundo os critérios, né, que a gente segue, NCCN, pacientes que o câncer de próstata metastático, em qualquer idade, já é indicado fazer teste genético para identificar uma predisposição ao câncer hereditário. Ou menos de 55 anos, se aparecer um câncer de próstata. Também, se ele tiver 3 familiares, um irmão, um pai e um tio paterno, por exemplo, com câncer de próstata, ou um câncer de mama e ovário,
Porque o BRCA1 também dá câncer de mama, ovário e próstata. Então, a gente tem que fazer esse raciocínio. Então, vamos falar do homem, se ele tiver, por exemplo, se o pai dele morreu cedo, ele não sabe se ele teria ou não. Mas a mãe teve câncer de mama, então já é um risco para ele, homem. Se a mãe e mais a irmã, sim. Tem que ter pelo menos 2 familiares. Tá. Para a gente pensar. Tá, ou ele menos de 55 anos de idade. Porque a média do desenvolvimento da próstata é 65 anos, 67. 55 é muito jovem. É muito jovem, né? Então, por exemplo, porque a partir dos 60 anos começa a ocorrer aquelas hiperplasia benigna, essas coisas, que daí que eles começam a investigar, né? Porque fica um sintoma, né? Com dificuldade de urinar, tal. E aí que é tarde, né? Por isso que as campanhas alertam para essa prevenção, né? Porque o homem tem muita não sei nem negação mesmo, né? Porque eles resistem, né? Tem uma resistência extra por conta do exame, mas o exame não é só o toque, né? Tem o PSA. O PSA ele é bastante indicativo, não é? Isso, tem que ver o aumento dele, né? E a partir daí, junto com o exame de próstata, que detecta bastante câncer, já fazer a prevenção disso, né? Uma pessoa que tem uma predisposição, um homem que tem uma predisposição hereditária, aquele que ele já nasceu com defeitos nos genes que seriam guardiões para que não desenvolvesse mutações, câncer, nele tem alteração, ou seja, mutações, ele começa antes, não com 50 anos de idade, mas com 40 anos de idade, a fazer o PSA. Só o PSA. E o exame de toque, os dois. Que no toque muda a próstata, ela tem uma consistência diferente quando ela é normal e quando ela é alterada. Fica mais endurecida, com nódulos quando ela é alterada. E o exame de toque ele é imprescindível, né, para chegar para ter o todo, né? Isso. E os homens têm muita resistência, né? Exatamente. O que é uma bobagem, né? Porque tem homem que nem vai em médico, né? Que nem não se cuida em nada, né? E aí detectada essa predisposição do homem, qual é o segundo passo? Aí faz aquele protocolo, né? Ele não vai mais seguir a população geral a partir dos 50 anos fazer o rastreio. Então a gente vai rastrear. Porque qual é o objetivo? É a detecção precoce do câncer. Porque diagnóstico precoce é qualidade de vida futura, né? E é cura, né? E é cura. É maior probabilidade de cura. Então, por quê? Quanto menos múltiplos tratamentos for, melhor é o tratamento e mais chance de cura tem. Ou seja, tratar só com cirurgia. Excelente. Encontrou uma região com pouca quantidade de doença, fez, então, a ressecção e está curado. Mais fácil, né? Tratado que alguma coisa que já começou a se expandir e sair dali, né? É isso que o exame traz tranquilidade. Apesar de gerar ansiedade naquela questão que te eleva o seu risco, mas também você tem é guiado, né? Uma prevenção guiada. Imagina quanta gente da população que vive fazendo prevenção às cegas, né? Eu ia gostar de fazer. Até porque eu tive câncer de tireoide. E em 2021 eu tive um câncer de ovário. E também, assim, os dois foram achados de exame e já vamos tirar logo e tudo mais. Então, eu não precisei fazer nenhum tratamento, tomar nenhum remédio, fazer nada. Foi muito tranquilo. Olha só. Agora, restam as mamas, né? Então, aí eu fico assim, e agora eu acho que eu sou uma candidata boa, né, para fazer esse exame. Sim. Mulheres com câncer de ovário epitelial, em geral, elas têm indicação de fazer teste genético, assim como pâncreas. Então, a gente que estuda sabe, ovário, pâncreas... E medo, porque o pâncreas, né, se você... Silencioso, né? É difícil detectar. E a hora que você tiver, tchau, né? Você só fala assim, você tem tantos dias de vida, né? É meio isso, não é? Steve Jobs teve, né? Pois é. Mas ele fez o transplante. Aí ele alongou. Mas quem que tem essa possibilidade de fazer um transplante de pâncreas, né? Pois é, né? Eu nunca ouvi notícia de terem feito aqui no Brasil. Nem sei se já fizeram. Será eu acho que fez, já. É uma coisa já mais, assim, não é tão... Mas é muito... Mas é custoso, né? É oneroso. Prolonga a vida em 5 anos, mas...
tem a qualidade de vida que a gente tem que ver também, né? É a qualidade de vida. Eu acho que se a gente tem... É como a gente ter câmera em volta da casa e saber que, de repente, está querendo um ladrão entrar e você chama a polícia. E aí a polícia prende o ladrão. Entendi. Tipo, né? É mais ou menos isso, né? Você monitora, você está monitora e monitorada. antecipa. Eu digo assim, um menino de 20 anos, ele quer fazer, ele não tem nada, o pai está saudável, a mãe também, tem as irmãs, os irmãos, mas ele resolveu o que ele quer fazer, porque ele acredita no diagnóstico precoce, ele acredita nisso tudo e ele quer fazer. A prevenção guiada a partir da genética dele. Ele pode fazer em qualquer momento. Pode, é uma única vez que faz na vida. Tem uns painéis, que é aquele grupo de genes que eu falei, que são... E uma vez só. Uma vez só. Ou seja, ele com 18 ou ele com 50 não vai mudar. Dependendo do painel que foi feito para ele. Entendi. Aí a gente escolhe um expandido ou, dependendo da história dele familiar, um mais específico. Entendi. Baseado na história. Aí, a partir daí... Entendi. Mas existem outros testes genéticos também, que eu acho que a gente vai falar mais para frente. Tá. E uma coisa que me preocupa, não, que me deu curiosidade agora é assim, a mulher tem essa... a Angelina Jolie descobriu e ela achou por bem tirar as 2 mamas e não passar por esse risco. E põe uma prótese e boa, segue linda, maravilhosa. E o mocinho que souber que ele tem essa predisposição, ele não pode Não tem tirar, indicação de retirar. Tem, né? Não, ele não. Não é uma coisa assim tão é um órgão radical. importante, não, que gera hormônios para ele, que é melhor monitorar, no caso dele. Porque até então, com 20 anos, talvez ele não tenha... Ele tenha a probabilidade, mas não desenvolveu ainda. Exato. Certo? Não é um determinismo o teste Exato. genético. Ele vai começar a se preocupar é um risco a partir aumentado. dos 40. A gente só está deixando de cuidar de forma geral e tratar baseado na sua genética, que torna você uma pessoa especial e um cuidado personalizado. Exato. Assim, até isso. Porque pelas estatísticas faz o PSA a partir de 50, mas aí antecipa fazendo para 40 para ficar tranquilo. E com a mulher a mesma coisa, ela tendo essa predisposição. É a mesma coisa. Porque, assim, vamos supor uma mocinha com 20 anos já, né? Já não ainda, né? Se ela souber que ela tem, também não é o caso, porque é uma predisposição. Isso não significa que ela vá desenvolver. Não. Né? Tem um risco até 80, 70 anos de idade de desenvolver, dependendo do tipo de alteração genética. Então, se for aquele gene que tem um poder grande para desenvolver o câncer, tem uma indicação cirúrgica. Se for aquele gene que tem um poder menor, moderado, aí é rastreio com exames frequentes, mais regulares. Mas então existe. Ele pode apontar que o grau, a probabilidade é muito alta isso. E aí é melhor fazer a cirurgia. Aí já é um consenso. Entendi. Aí entra o aconselhamento genético. Entendi. É isso que eu queria saber. Pode acontecer também, depende do grau... Da importância do gene. A gravidade de como ele está lá, né? Entendi. E me diz uma coisa, no seu dia a dia de pesquisa... mulheres que têm, né, a predisposição, ou, por exemplo, como eu, que tive o câncer de tireoide e tive o câncer de ovário. Existe um estudo que existe uma ligação entre eles, alguma coisa? Outro dia alguém falou para mim assim, olha, então, vai ver, porque eu soube que existem alguns fatores que quem tem o câncer de ovário, o câncer de tireoide, muito provavelmente vai ter... E acho que é exatamente isso que você falou. O de mama, o de pâncreas e um de pele. Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar isso. Procede essa informação? Então, existe genes. Então, quando a gente fala em predisposição ao câncer, chama síndrome de predisposição ao câncer. Síndrome quer dizer um conjunto né? Síndrome de Down. Um conjunto de sinais de síndrome de Down. Além do rosto, malformação do coração, deficiência intelectual, desenvolver outras doenças. Então, no câncer, essas síndromes é porque existe um conjunto de câncer que pode se desenvolver. A mama, geralmente, vem com o ovário, essa predisposição, que são genes que eles normalmente cuidam desses órgãos. Quando tem mutações nele, o órgão fica fragilizado. Concorda? Então, tem síndromes que a gente já conhece que, sim, pode dar múltiplos tumores. Câncer de mama, ovário, pâncreas, pele. Pode sim, que nem síndrome de predisposição, mama e ovário, BRCA1, BRCA2 é um deles. TP53 é outro gene também, que pode sim. Então, a partir do teste genético, a nossa hipótese é lançada
estudando você e a sua família, e aí o teste genético é confirmatório, né? Entendi. Fernanda, assim, no seu dia a dia, né, de pesquisa, a que você atribui esse aumento do número de câncer em jovens? Tá. Então, isso é interessante você vir me perguntar, porque no consultório, né, o que eu vejo mais, de 10 pacientes que eu vejo com câncer de mama, porque tem um tipo específico em jovem, sabe? Quando vem para mim, já vem com a biópsia, com o tipo tumoral que é, ductal, lobular, e o perfil do tumor genético, né? Então, é o triplo negativo. Uhum. Esse tem uma associação com BRCA1, por exemplo. Então, o paciente, qualquer idade, com triplo negativo, já é indicado fazer. E também está associado com pessoas mais jovens com câncer de mama. Então, de 10 que chegam no meu consultório, 2 têm o BRCA1, por exemplo, positivo. E isso já é o triplo negativo. O triplo negativo. E os restantes? A que atribuímos, então, ao desenvolvimento do câncer numa idade tão jovem? Não são patológicos. Os outros sem 80... hereditariedade. Entendi. E aí você... Aí que eu fico pensando, eu já conversei com vários especialistas, a gente fica numa junta médica tentando identificar por quê. Porque, assim, o câncer é multifatorial, né? Se não tem um componente genético que prepondera e que leve ao desenvolvimento do câncer precoce, o que está levando, então? O que está levando? É estilo de vida? Aí eu sempre pergunto para os pacientes, né? Como é o estilo de vida, os hábitos, bebe, fuma, alimentação, exercício físico e o manejo do estresse. Não tenho como te falar a relação direta do estresse com os cânceres. Mas, em 2009, quando eu estava estudando no Canadá meu doutorado, a gente tinha uns artigos que eu comecei a ler relacionados com o estresse relacionado ao câncer de mama. Porque depois a gente ficou observando que o estresse tem uma influência maior em órgãos relacionados a hormônios, como mama, ovário, tireoide, próstata, que é o cortisol que faz esse desbalanço. Mas nada que a gente consiga medir para dizer sobre Às isso. vezes alguma coisa pós-traumática. Perdas, né? Na família, estresse. Eu tinha uma amiga que ela teve um câncer de mama assim, bem agressivo. E pelo menos assim, no ano anterior, ela tinha tido um problema de saúde muito sério da filha dela, que estava com uma doença autoimune e não conseguiam dar um diagnóstico preciso, né? E foi uma coisa muito estressante. Ela, né? E eu também acredito que esse estresse, assim, esse susto, né? Porque é um susto, né? Quando você recebe, né? Eu acho que desequilibra a gente. Né? A gente entra em desequilíbrio, né? Então, eu acredito, sim, né? Também. Mas e outros fatores? Você acha, por exemplo, que a alimentação pode levar a isso? Coopera, né? Porque a gente come, por exemplo, defumado. Comer defumado é uma coisa que eu não como. Embutidos, industrializados. Tudo vai agredir o defumado nosso por quê? intestino. Por causa da fumaça? Porque tem fuligem lá, alguma coisa? Não. Tem os nitratos que... Igual do cigarro, por exemplo? Algo assim? Não, cigarro é nicotina, agride mais... a fumaça agride o pulmão. E o defumado tem, assim como o churrasco, comer muito churrasco, já a fumaça ali já agride também o nosso organismo. São tóxicos. O churrasco bem passado, então aquela crosta assim, mata. Preta, já era. Aí, gente, dá até medo. Gente que pede churrasquinho bem passado, que tira sarro de quem come a picanha pingando. Cuidado. Na verdade, tem que diminuir a carne vermelha. Na verdade, nenhum dos dois presta, mas aquele presta um pouco menos. Aí, se juntar um churrasco com uma cerveja, aí tá e fumar um cigarrinho, depois não. Todo final de semana. Entendi. Aí, sim. Aí, antes dos 50 anos, tem uma alta chance de desenvolver. Entendi. E você tem algum comparativo também clínico, né, assim, no seu dia a dia de consultório, que indique que, por exemplo, pacientes que sejam vegetarianos, por exemplo, ou veganos, têm um índice menor de ocorrência ou não tem nada a ver? Não tem esse dado. Não tem esse dado, nunca assim, eu sou vegetariano, como não? Não vejo, mas se... aí ela vai faltar nutrientes, né? Daí a gente tem que ver a suplementação relacionada aos nutrientes. Pode ser que evite câncer de intestino, por exemplo. Entendi. Mas não posso impedir eu tenho uma hipótese. Imagina, jornalista, tenho uma hipótese.
Esse pessoal fitness, Ok. eles costumam ingerir hormônio, né? Injetar, não sei de que forma eles tomam isso. É sempre a base de hormônio para eles terem aumento de massa muscular. Tanto que algumas meninas, algumas mocinhas ficam até com a voz grossa, né? É. Isso, será que também não empurra, sabe? Não ajuda a que eles desenvolvam? A gente sabe que um câncer de pâncreas ou de fígado está na reta, porque está diretamente ligado. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Mas as meninas, será que não pode ser um componente a mais para a mama, para o ovário, para a tireoide, de repente? Ou não tem nada a ver? Com certeza. Se elas suplementarem com progesterona, estrógeno em idade jovem, sim. Pode Se ela levar. tiver uma predisposição, história na família de câncer de mama, Aí aumenta mais também. ainda, né? Sim, Nossa sim, Senhora. Gente, vamos lá fazer esse teste. Eu vou com certeza. Depois, até se for assim, se você puder, se não for uma indelicadeza, se você puder falar assim sobre custos, né? Para quem está vendo a gente, ter uma noção de Se qual preparar, né? se Se preparar, planejar. se planejar, de ter de saber qual o valor, né? Sim, Disso. eu costumo dizer que o teste genético, para mim, qualquer pessoa, né, é um É investimento. isso, pra eu até vida. falei. É uma vez só que faz, sim, né? Sim, E eu tudo acho que é um depender investimento. da sua história, da sua tendência na vida, não é assim. Tem testes específicos para câncer, para cardiopatia, para tendência a colesterol elevado, a diabetes. Entendi. Ou tem outros que vê tudo isso junto. Uhum. Então, outros testes genéticos, você pode falar, não, eu quero saber, eu vou querer ter filho e quero saber a minha... Ah, e tem isso também, a probabilidade de eu um ser filho... portadora de alguma condição que eu possa passar e o risco de eu passar para o meu filho. Para eu optar a maneira de eu querer ter filho. Será que é uma fertilização in vitro para eu diminuir o risco? Sim. Será? Ou eu assumo o risco? É um aconselhamento, né? Eu acho, é um aconselhamento genético, né? Para a pessoa tomar as decisões informadas. Exato. Isso é que é a beleza. E é um investimento mesmo, é um custo, né? E eu falei quanto custa, mas de uma forma assim, qual o valor mesmo? E o valor varia assim, de 2 a 5 mil reais. Certo. Uma Nada vez assim também. Divide Nada no que cartão, passa no cartão, faz boleto, 10 vezes, olha lá, nosso cheque predatado, faz. Mas é um investimento que vale, né? Vale. Eu acho que se a gente tivesse conversado há 10 anos atrás, eu com certeza teria feito, porque eu sou muito, eu gosto muito dessa trabalhar com a prevenção, dessa área e eu acredito. Eu acredito muito que o diagnóstico precoce ele nos dá qualidade de vida e prolonga a nossa vida também, né? Então, haja vista a minha história que eu falei para você, sim, né? Foi achado de exame e tal, mas eu já vou ficar atenta com meus filhos, né? Já vou cobrar deles de irem atrás, né? De procurarem se informar e tudo por conta disso, né? Então, eu acho que divulgar isso, eu acho que isso que precisa, né? Os programas de prevenção, eles servem para isso mesmo, para que você fique atento, para que você procure pessoas especializadas como a doutora Fernanda, né, que faz um mapeamento genético, e você pode cuidar e prever o seu futuro, né? Para que se aventurar, gente? A vida já não é fácil, né? Você sabe que hoje em dia as pessoas não morrem mais de câncer, né? Não, né? Virou uma doença crônica, porque principalmente pela conscientização já, de você ter essa detecção precoce. Então, no meu mestrado que eu fiz na Unicamp, a gente estudou câncer de colo retal hereditário, que é pessoas que já têm a tendência de câncer coloretal e outros cânceres dentro dessa síndrome de predisposição ao câncer coloretal. E diminui mortalidade. Qual é a conclusão? Diminui mortalidade. Claro. Vale muito a pena já fazer essa prevenção. E aí esse pessoal vai morrer ou de velhice, né? Ou assim, um AVC isquêmico, exato, sei lá, infarto, pressão alta, outras acidente. Exato. Coisas que não estão cai. Aliás, a queda de própria altura é uma coisa que mata muito velhinho também. Fica atento com os velhinhos em casa, né? Eu já estou começando a providenciar o meu futuro, né? Tirar tapete, sabe? Você botar. Falou assim, uma questão muito sábia você falou agora, porque
preparar o nosso futuro quer dizer ter uma longevidade com qualidade. Porque não adianta eu ficar velhinha, morrer com 100 anos, mas ficar na cama. Não é o que eu quero. Não, passear com as amigas. Exato, eu quero tomar viajar. Sorvete, viajar, Exato, ir pro né? parque. Ter qualidade de vida mesmo, né? Ter a cabeça boa, o corpo, né, em ordem. E não depender de outras pessoas para fazer é as o principal, coisas. né? Ai, eu acho que gente, a gente ter independência, né? Essa independência, autonomia, essa é a palavra certa, né? Hoje está chovendo e as palavras estão perdidas. Não. Tá sendo ótimo. Bom, vamos lá. E fatores de risco? A gente falou sobre isso, fatores de risco? Em geral, não, né? A gente falou assim, no geral. 90% dos cânceres acontece por esporádico, aleatório com a idade. Então, o primeiro fator de risco é a porque idade. fica o velho. Desculpa, já interrompendo. Eu ouvi certa vez de um médico assim, por exemplo, um tumor, um câncer, se você viver 100 anos, você vai ter. Você vai ter, porque é do organismo envelhecer e as células irem morrendo. É mais ou menos essa a história, né, do que vai ser a gente. Mas mais cedo é outra coisa, né? Então, os fatores de risco é que... o câncer está associado ao envelhimento. Teve uma época que meu pai é médico, eu perguntei para ele, mas, nossa, tem uns 20 anos, tem muito diagnóstico de câncer. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Então, nós vamos envelhecendo junto, as nossas células, e a nossa checagem contra mutações também vão falhando. Então, o acúmulo dessas mutações ao longo do tempo transforma o órgão, faz com que ele se multiplique de forma desordenada, e isso leva ao câncer. Agora, se você tiver na família uma tendência do morrer do coração, então, o que mais as pessoas morrem hoje em dia? De câncer e doença cardiovascular. AVC é um infarto. Então, se a gente viver 100 anos, vai morrer de dessas doenças. Não vai ter jeito, não tem escapatória, porque é um fator natural. É natural, né? A não ser que você tenha... nasce, cresce, vive, morre. Uma genética muito boa e que morre de velhice. Tem casos também, né? Com alimentação saudável muito. Você sabe que, estudando envelhecimento, que eu gosto bastante, de longevidade, a nossa genética influencia dos pais, a questão de herança, até uns 20 anos de idade. A partir dos 20, 30 anos, até 40 da gente. Né? Então, os hábitos, exato. né? E tem muito aquela... imagina, eu já tive um programa chamado Longevidade. Jura? Eu amo, eu adoro esse assunto. E... a gente tem populações, né? A gente tem algumas populações isoladas, que são as famosas ilhas azuis, né? E que, por hábitos mesmo, né? São hábitos alimentares e hábitos de ter um hobby, né? A pessoa pode morar sozinha, mas ela não está lá enfiada numa cadeira vendo televisão de manhã à noite. E comendo chocolate e se matando, né? Aí está se matando. Açúcar, né? Mas, por exemplo, tendo amigos, né? É tão importante ter amigos, porque com amigo você conversa, você dá risada. E a risada é o melhor Limpa, remédio. né? Nossa, ter bom não sono, né? Ter sono bom. Então, é uma somatória, né? É uma somatória. Mas legal isso, né? Que super. Até os 20 anos é pai e mãe, mas, meu filho, depois você saiu de casa... Tchau, é por sua conta, geral, né? Se cuida geral. E eu fico muito feliz, porque nesse ponto assim a minha família é bem saudável, sabe? Sim. Eu fumei muito tempo, mas já tem 16, 17 anos que eu parei de fumar. Então, assim, acredito que eu vou fazer um bem para o meu futuro, o meu eu lá da frente, né? Não é o meu eu de agora, né? O meu eu lá do futuro, né? E meus filhos têm hábitos super... Meus filhos nunca fumaram e têm hábitos super saudáveis, né, com alimentação. Então, é muito importante. Só minha filha que é mais estressada, então tem que tomar mais cuidado. Sim. Né? Então, assim, os fatores de risco, realmente, eles... tem que desintoxicar a gente, né? A gente vai envelhecendo e vai ficando intoxicada com radicais livres, endurecida, né? Cheia de inflamação. Então, se tiver desde os 40, 30 anos uma dieta mais limpa, né? Um sono reparador, que é o sono profundo, exercícios físicos regulares, que também faz uma é como se a gente enferrujasse. E o exercício físico, ele desenferruja e acha outras vias, principalmente o nosso cérebro, nossos músculos, para manter a nossa
capacidade de viver com o envelhecimento. Plenamente, Plenamente. né? Porque para viver plenamente né, cabeça, corpo, né? Mente, né? Mente, é um conjunto, né? E depois que a gente cria hábito, né? Fica mais fácil. Fica. Né? Largar os hábitos também não é difícil. E eu acho que assim o mundo está levando a gente a tomar essas decisões, né? A gente vê cada vez mais. Ninguém está inventando, tirando da cartola, né? Mas em relação a isso, eu quero te fazer uma pergunta assim bem pontual. E depois, se for o caso, a gente tira do ar. Tá bom. Mas em relação a essa visão holística em cima da pessoa, com a saúde dela, o que você me fala sobre essas medicinas integrativas? Essas, assim, eu acho que alternativas, as medicinas alternativas também têm uma influência grande hoje em dia, né, na nossa sociedade, porque eu acho que a gente leva um pico, né, de progresso tecnológico e as pessoas começam a procurar essas coisas mais ancestrais, né? Os chazinhos da vovó, aquela coisa que funcionam, né? A nossa flora, ela é muito rica, né? Com um monte de efeitos, né? Os nossos nativos, né? Os índios, né? Nativos também têm essa sabedoria de procurar nas ervas, né? Enfim, e aí vem essa coisa, né? Dos tratamentos alternativos. Tem os que são bem alternativos mesmo, e tem a medicina integrativa, que é a medicina, mas que tenta fazer uma junção dessas coisas aí. E aí você falou disso, de desintoxicar, e já me veio na cabeça isso, porque eu vejo muito na internet. Também eu não sei se é um serviço ou desserviço, né? Porque tem muitos médicos que falam que não é bom, e tem outros que levantam a bandeira, né? Qual a sua posição pessoal? Aí é uma posição pessoal, a gente não está falando de ninguém, né? Nem de A, nem de B, mas no seu dia a dia mesmo, o que você vê? Eu gosto de estudar o indivíduo como um todo, que é a partir daí que eu entendo ele, o que está acontecendo, desde o jeito que ele pensa até o desenvolvimento da doença dele e como ele trata, e como ele pensa no tratamento. Porque tem a cultura também das pessoas que ou interfere para o bem ou para o mal. Tem. Né? Então, eu tento entender tudo isso, e eu gosto da medicina integrativa no sentido desse sentido, que a gente vai pedir os exames, vai ver se a pessoa... Você vai olhar ela como um todo. Exatamente. Até aí, estamos de acordo. As deficiências, todas possíveis e imagináveis. Porque, imagina, eu fui fazer, depois que eu comecei a entender a integrativa, também, que é uma questão, você sai da Universidade Federal e você não... Você sai diagnóstico, né? Diagnóstico, no meu caso, de geneticista. E daí, começar no dia a dia da prática do consultório, são outras questões que vêm, né? Veio uma pessoa para mim com acne e queria que eu resolvesse, porque que nem o médico resolveu. Eu falei, deixa eu estudar você. Eu passei 1h30 com ela, estudando toda a questão dela, pedi os exames, hormônios, e vieram alterados. E na hora eu pensei, ela está inflamada. Entendi. E bati o martelo com os exames e realmente... estava inflamada. Eu falei, vamos fazer uma desinflamação no sentido de exercícios físicos, os nutrientes que você está com deficiência, tentar repor, se é de juntar com bons hábitos, tomar um solzinho de manhã cedo. Então, uma terapia, se possível, né? E também, em outro caso, também de pessoas que tentam fazer gestar, né? Que não conseguem. Não são inférteis, mas por algum momento, alguma causa que nem eu não consegue. Aí a gente começa a estudar sobre isso, falando, gente, tem acupuntura, uma específica para isso, tem outras alternativas. Por que não? Qual mal não vai fazer? Não vai fazer. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena a integrativa, sim. Aí a gente está falando da medicina alternativa, né? Que a acupuntura é uma, né? Eu acho que a primeira que foi reconhecida, chinesa, né? Inclusive, né? Mas é uma prática milenar, né? Para lá de milenar, né? Tem 5.000 anos, né? Então a gente não pode desprezar. Não. E realmente, de alguma forma, ela funciona, né? A idade, que eu já falei, com o envelhecimento, que é aí que a gente entrou nessa esfera ótima, que eu gosto também, obesidade, né? Sobrepeso, hábitos de vida, tabagismo, né? O excesso de consumo de álcool, e o sedentarismo, né?
E manejo do estresse que está em tudo. É uma fala já que todo mundo já conhece, mas que precisa ser batida mesmo para que haja uma conscientização maior e para iniciar o quanto antes são melhores hábitos de vida. Não é eliminar, mas manter um hábito bom, né? Para não precisar usar remédio para isso, para aquilo. Manter as coisas com moderação. Se precisar fazer uma terapia para ajudar, vale a pena. Eliminar, mas assim, no sentido de eliminar aquilo que faz mal mesmo, né? Porque todo mundo sabe que cigarro faz mal, que Ou reduzir, vai levar inevitavelmente a um câncer de pulmão, né? Sim. E o câncer de pulmão é horroroso também, viu, gente? Né? Não é fácil, não. Mas, com todo esse estudo, com tudo isso que que é legal, né? É bonito ver, né? Isso que você pode orientar e dar um aconselhamento genético, né? Para um casal, para uma mulher, para um homem, enfim. Para onde você acha que esses resultados nos levam? Então, a gente vai nos levar a fazer teste genético em amplitude populacional. Entendi. País de primeiro mundo, Noruega, a pessoa nasce e já faz feito um teste genético amplo. Para saber se epilepsia, diabetes, para já o pai já diminuir a ansiedade. Claro. Do pai, já sabe como prevenir e tratar o filho dessa forma. Doutora, o autismo, ele é captado nesse exame, não? Depende se é um autismo junto com outras alterações, como junto com uma deficiência intelectual, umas malformações, pode ser detectado. Tá? O autismo pode ser sindrômico ou não. Se ele for puramente autismo, já relacionado com transtorno do neurodesenvolvimento, a taxa de detecção é baixa. É baixa, ainda, né? É baixa, porque a gente não conhece todos os genes. É mais de 100 genes relacionados ao desenvolvimento bom do cérebro. Então, o autismo ocorre uma desregulação nesse desenvolvimento. Imagina que o órgão está assim, o cérebro tem que ficar assim, e além do que ele tem vários compartimentos. Então, uma interação gênica que faz tudo isso. Além do compartimento, tem as funções, que são bastante... como é que eu vou falar a palavra? Delicadas, né? E precisas. E o autismo, os genes do autismo também são os mesmos genes do TDAH. Já complementando. Então, as mães chegam, não, ele tem autismo, mas também tem TDAH. Então, a chance de ter TDAH é também alta, porque também tem autismo e são os mesmos genes que levam ao desenvolvimento. Mas quais? É um, dois? Não sabemos. É uma interação. Ainda não se sabe. Além do que tem, quando ele é isolado, ele é puro, tem o meio ambiente que interfere também no momento da gestação. É a idade materna, a alimentação, o meio ambiente materno. Também isso a gente não sabe. Agora, quando ele é sindrômico, está dentro de uma síndrome de Down, está dentro de uma outra síndrome, com deficiência intelectual, aí a gente tem uma detecção maior no teste genético. Entendi. E o TDAH, ele é detectado no mapeamento? Não, né? Não. Porque entra no caso do autismo isolado. Entendi. Porque eu entendi, eu não sei nem explicar, mas eu entendi. Acho que vocês entenderam também. Por favor. Mas pode perguntar, Não, eu entendi o que você explicou. Porque o autismo, por exemplo, é uma coisa mais intelectual, e aí não dá para... De neurodesenvolvimento, isso, a gente chama. E o cérebro ainda é muito desconhecido, não dá para entrar muito nele, né? E os outros são células que estão aqui, né? Órgãos que estão mais disponíveis para a gente mexer e pesquisar. É como se tivesse mais alterações genéticas, num caso mais florido, que tenha o autismo junto. Então, essas alterações genéticas a gente já consegue identificar. Entendi. E assim, que outras condições a gente pode prevenir com os testes genéticos, com o mapeamento genético, os exames genéticos? Então, como eu te falei, tem um exame genético bem amplo chamado Exoma. Ele vê os 22 mil genes nossos e vê as nossas predisposições a doenças. Além do câncer, também tendência a cardiopatias fatais, aquelas que levam à morte precoce de jogadores de futebol que morrem jogando. De repente, né? A dislipidemia grave, quando aumenta o colesterol, triglicérides a níveis altos e que tem dificuldade de tratar e que leva, então, a AVC, infartos. Dislipidemia é o famoso colesterol. Né? Isso, então, a gente consegue ver. O que mais que a gente... Diabetes, uma tendência a ter diabetes na infância, desenvolver na infância. Efeitos trombolíticos, podemos ver também em algumas alterações genéticas.
Legal. Você estava falando que em alguns países da Europa, né, mais do norte, isso é feito quando a criança nasce. E eu entendo assim que se realmente, né, os programas públicos, as políticas públicas pensassem mesmo nos cidadãos, investiriam nisso, porque você economiza dinheiro. Os hospitais não iam estar tão cheios de gente doente, de gente tratando, de remédios caríssimos, daquela farmácia de alto custo. A gente evitaria tanta coisa, não é? E eu não entendo, porque na política pública de saúde, nas políticas de saúde, não se pensa nisso, né? Porque assim, nem convênio de saúde, que são mais tops, não cobrem o custo de um exame desse, né? Para predizer doença, não. Sem que você não tenha. Sem que não tenha nada, né? Não cobrem. Inclusive, voltando, eu não sei se eu falei no ar ou quando a gente estava conversando sobre a trombofilia, né? Sim. A minha filha teve a trombose e eu fui fazer o exame e o convênio não quis pagar. Então. Simplesmente não se negou a pagar. Eu tive que pagar particular. Né? Então, assim, enfim, se tivesse esse mapeamento, né, já há mais tempo... A gente encara hoje em dia essa questão da acessibilidade ao teste genético, né, que não é acessível. O convênio vai até certo ponto, exato. O SUS não é liberado para a população, mas eu acredito que seja porque é um momento da medicina novo, né? Que está surgindo a partir daí. Também, então, a gente está numa fase, os pesquisadores, de lutar para provar o custo-benefício. Exato. De você rastrear, identificar a alteração, a predisposição e rastrear os órgãos específicos, né? Do que fazer geral na população. Exato. Porque ainda poucas pessoas... tem condições de fazer, né, Fernanda? Então, acho assim que você não consegue nem tabular esses dados, né, porque você não vai ter um recorte da população também para comprovar que aí, depois de não sei quantos anos, evitou-se. Né? Não, ainda eu acho não. que é uma pesquisa muito extensa, não é? Muito longa, a longo né? prazo, né? Já tem, sim, custo-benefício já identificado com algumas síndromes, como lifraumênia, uma síndrome múltipla de tumores, que dá múltiplos tumores. Já está identificado isso. Que vale a pena fazer. Nossa, já ouvi falar, né? Porque recentemente, inclusive, não faz muito tempo, acho que na pandemia, tinha uma família de São Paulo, né? Exatamente. Que tinha o pai, a filha, ele perdeu vários filhos. E ele acabou morrendo também, né? Gente, que coisa, né? Mas aí, quando você acha que isso pode interferir muito também, né, do homem virar muito máquina tecnológica, querer interferir nessa porque assim é uma lufada, né, de Deus, né, vamos dizer, né, para quem acredita, né, em Deus. Que isso aconteça, né? Sim. Assim, não é porque você merece ou não merece, não é isso. É uma estatística mesmo e acontece. Se eu tiver a possibilidade, já, por exemplo, de evitar, então, eu tenho risco, 80% de chance de ter um filho assim, então eu não vou ter filho. Você não acha que a gente vai acabar ficando muito... Não, mas às vezes tem a fertilização in vitro, que você pode selecionar um embrião que não tem alteração genética. Você consegue. Então não é manipulação. Você seleciona o que. Você faz o exame nele e faz o teste genético em todos e detecta aquele que não tem a mesma alteração. Tá. Olha, na minha cabeça eu sempre achei que a gente não, né? Os médicos manipulassem o DNA. Não estamos nesse ponto ainda. Tem gente estudando, sim, isso chama edição do DNA, né? Quando a doença está instalada e poder editar o gene alterado para curar a doença. Isso é interessante. Isso é interessante. Fale mais sobre isso. Em contrapartida, você fazer isso no embrião, assim, aí já tem as questões éticas, que é o que você está falando também. Entendi. Porque como teve aquela história do clone, né? De fazer um clone, você clonar a pessoa. Essas questões éticas mexem muito com conceitos de eugenismo, de população pura, que a gente não proibido, segue. Né? Exatamente. E a edição genética tem vários estudos com genes já estudados em animais que estão reproduzindo já no humano já e que pode sim haver
a melhora da doença. Isso eu acho bacana, né? Você São pode tecnologias ir lá, novas, exatamente. Você pode ir lá tirar, fazer uma edição do DNA. Isso é sensacional, né? Sensacional. Espero que a gente veja isso. Eu espero viver para ver também. Eu gosto tanto desse assunto longevidade, espero que eu tenha também, né? Porque eu não sei nem se eu vou ter, né? Vai ter sim. A gente chega lá, né? Doutora, o nosso tempo já acabou, é uma pena, porque a gente sempre fica um monte de pergunta, um monte de coisa, né? Se empolga e foge do assunto, depois volta. Mas, enfim, você pode voltar quando quiser, quando tiver outra oportunidade, a gente conversa. Se sair alguma coisa nova também, a gente conversa. E você também, a doutora deixou aqui o endereço dela, o contato. Vocês podem entrar em contato, perguntar, ela responde. Mande suas perguntas diretamente para ela. Isso mesmo. Ou mande para a gente também, que a gente volta a chamar a doutora Fernanda para conversar um pouquinho mais. E, assim, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, porque aí as redes sociais, né, os algoritmos vão dar relevância para o nosso conteúdo e mostram para mais pessoas. E como a gente está fazendo aqui, é um serviço é um papo de utilidade pública, porque a gente está falando da prevenção e o que existe de mais moderno para que essa prevenção seja mais efetiva e que você possa optar, né, por mudar, né, por ter uma mudança na sua vida, nos seus hábitos, no seu entorno, em tudo aquilo que você puder, né, obviamente, e se prevenir mais cedo, né, porque qualidade de vida lá na frente, para a gente viver bastante, a gente tem que ter o diagnóstico precoce, porque a doença praticamente todos vão ter pelo envelhecimento, mas se você tiver o diagnóstico precoce, você trata, você cura, né, com a chance de cura, né, doutora? Maior, até de 100% de cura, sem precisar passar por tratamentos traumáticos, né, e violentos. Então, tudo isso te leva, porque o estresse de um tratamento também, né, também leva a pessoa até a não responder pelo tratamento, enfim. Isso aqui é utilidade pública, a gente está falando sobre a prevenção do câncer de próstata, do câncer de mama também, então, como os exames são importantes, né, para a vida e a qualidade de vida das pessoas. Fernanda, você acha que faltou alguma coisa? Você quer deixar algum recado, dar alguma dica, falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostei muito, acho que a gente abrangiu vários pontos de câncer e prevenção a partir de exames genéticos. E que se a pessoa tiver algum caso na família, que seja uma doença rara, que tenha vários casos da mesma doença na família, ou múltiplos tumores em 3 ou mais, ou 2 ou mais gerações, me manda mensagem, tira sua dúvida, que talvez você seja uma pessoa que seja candidata, né, para fazer um teste genético, para fazer estudo da sua predisposição à doença. Isso. E eu aconselho fortemente, porque, como a gente falou, não é um custo, é um investimento. É um investimento na sua vida, gente, o seu bem maior, que é a sua vida e a vida de quem você ama também, óbvio, né? Exatamente. O seu marido, a sua esposa, seus filhos, enfim. A sua mãe, se você ainda tiver. Eu não tenho mais a minha, né? E ela morreu de acidente também, então ela fugiu da estatística. Exatamente. Fernanda, agradeço a sua visita, agradeço você vir aqui falar tanta coisa bacana, tanta coisa legal. E fica à vontade para voltar aqui. Claro, vou adorar voltar aqui. Tá bom? Tá Muito bom, obrigada. Então. Obrigada a você. E você de casa, tá aí todos os endereços, todas as informações, é só você acessar. E até o próximo Giramundo.